Então, para falar do Teorema de Pitágoras, que é um dos teoremas mais importantes da matemática, os mais conhecidos, a gente vai usar aí do ensino fundamental até o final do ensino médio, sempre trabalha com o Teorema de Pitágoras. Vale lembrar que o Teorema de Pitágoras ele é usado em triângulos retângulos, certo? Então, para mostrar isso aí, eu vou criar aqui, vou construir um triângulo retângulo de lado 3, cinco e 4. Então, eu tenho aí o meu triângulo retângulo, certo? Outra coisa que a gente vai fazer depois de criar o nosso triângulo é se definir o nosso ângulo reto, certo? Aonde é o ângulo reto no triângulo? Olha só, o ângulo reto vai ser o encontro de duas retas, uma reta horizontal e reta vertical aqui para cima. O encontro dessas duas retas aqui, ó, vai definir o ângulo reto de 90 graus em um triângulo retângulo, certo? Vamos colocar aqui esse ângulo só para não deixar nenhuma dúvida aí para a galera. Pronto, ângulo reto de 90 graus está aí, beleza? Então nós temos aí o nosso triângulo retângulo com o ângulo reto. Em relação ao triângulo, a gente vai definir essas letras que estão aparecendo aí. Olha só, essas letras maiúsculas, elas são os vértices do triângulo, que são o ponto de encontro dessas linhas. Essas linhas aqui, essas semi-retas, elas são os lados do triângulo, viu? Ok? E cada lado vai receber o nome. O lado maior, que é este lado aqui, ó, é a hipotenusa, e ele sempre vai ficar oposto ao ângulo reto aqui, ó. Lado oposto ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa, hipotenusa A aqui. Lado oposto ao ângulo B, esse lado aqui, ó, oposto ao ângulo B, eu vou chamar de Bzinho aqui. E lado oposto ao ângulo C, aqui, ó, a gente vai chamar de Czinho, certo? Então, olha, lado oposto ao ângulo A, que é o ângulo reto, eu chamo de Azinho, e hipotenusa. Lado oposto ao ângulo B, que é o Bzinho, vai ser um cateto, e lado oposto ao ângulo C, que é o Czinho, é outro cateto. Até aí tudo bem. O Teorema de Pitágoras, ele vai dizer o seguinte, olha, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, A mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. Nós vamos fazer uma amostra prática trabalhando com quadrados aqui nessa figura, nesse triângulo. Eu vou construir aqui um quadrado de lado 3, quadrado de lado 3 aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Desse lado um quadrado de lado 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E desse lado aqui um quadrado de lado 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho aqui um quadrado de lado 3, quadrado de lado 4 e quadrado de lado 5. O Teorema de Pitágoras diz o quê? Que a soma do quadrado dos catetos tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa para que esse triângulo ele seja de fato um triângulo retângulo. Então vamos mostrar isso aqui na prática, como seria. B quadrado mais C quadrado tem que ser igual a A ao quadrado, certo?
Então nós vamos ter isso aqui. Olha só. O B é 4, 4 ao quadrado. O C é 3, 3 ao quadrado. E o A é 5, 5 ao quadrado. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. 4 ao quadrado vale 16, mais 3 ao quadrado vale 9, e isso é igual a 5 ao quadrado, que vale 25. 16 mais 9 é igual a 25. 16 mais 9 é 25, e 25 é igual a 25. Então, é verdadeiro, esse triângulo é retângulo e se encaixa no teorema de Pitágoras. Temos aí o primeiro exemplo para resolver aplicando o teorema de Pitágoras. Exemplo 1. Determinar a medida x no triângulo retângulo. Vamos ver a solução. Antes de começar, vamos fazer a leitura do problema. Eu tenho um triângulo retângulo, ângulo reto de 90 graus no ângulo A, ok? Depois, vamos conhecer nosso triângulo. Essa medida x, que é o valor que eu quero encontrar, ela está oposta ao ângulo reto, então ela é chamada de hipotenusa, certo? As outras duas medidas são catetos, como a gente já viu. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever a fórmula do teorema de Pitágoras. A fórmula é essa. A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a b quadrado mais c quadrado. B e c são os catetos, certo? O que a gente vai fazer, então, é trocar os valores que estão no triângulo pelas letras A, B e C, sempre observando um princípio. Letra A representa hipotenusa, ela não pode ser confundida com outro valor. Hipotenusa é hipotenusa. Quando eu for colocar o valor dos catetos B e C, aí você não precisa se preocupar com quem é B ou quem é C, tanto faz, porque aqui ó, é uma soma. Então não importa a ordem, o resultado vai ser sempre o mesmo. Agora, em relação ao A, eu só posso trocar a letra A pelo valor que é hipotenusa. Isso aqui não pode ser confundido e trocado por outra letra, certo? Sabendo disso, então, como é que eu faço? A letra A eu vou trocar por qual letra no triângulo ou por qual número? A letra A só pode ser trocada por x, porque é hipotenusa. B e C eu posso trocar por qualquer número. Então, fica assim. X ao quadrado, porque o A representa x, como A está ao quadrado, fica x ao quadrado. Igual b ao quadrado, troquei o b por 3, ficou 3 ao quadrado, mais c ao quadrado, c eu troco por 4, ficou 4 ao quadrado. Então, eu tenho isso. X ao quadrado é igual a 3 quadrado mais 4 ao quadrado. Resolvendo, eu tenho x ao quadrado é igual, 3 ao quadrado vale 9, mais 4 ao quadrado vale 16. Então, para continuar o problema, a gente vai fazer a soma. Então, fica assim, ó, x ao quadrado, 9 mais 16 é igual a 25. E agora, como é que eu resolvo o problema? Está resolvido? Não. Não está, porque a gente procura o valor do x, ó, apenas do x, e não do x quadrado. Então, para que eu tenha aqui só a letra x, a gente precisa nos livrar, digamos assim, do expoente, certo? A gente já sabe um pouquinho disso aqui. Isso aqui é uma equação de segundo grau, mas a gente vai resolver sem muito falar em equação de segundo grau ainda. Para que eu possa isolar o x, eu preciso tirar o expoente 2. E a gente sabe, de uma maneira mais direta, que a gente tira os elementos jogando para o outro lado da igualdade. Está desse lado, vai passar para esse. Porém, eu tenho que inverter a operação. Eu vou lembrar o seguinte. Que operação é essa aqui? Esse x com 2 em cima. Isso aqui é potência. Então, você vai lembrar. Qual é a operação inversa da potência? É a raiz, certo? Então, quando esse número 2 vai passar para cá, não quer dizer que eu vou jogar o 2 aqui em cima do 25. Eu estou trocando a operação. Essa operação aqui ó, não é 2. Essa operação é potência e eu troco pela raiz. Então, nesse 25 vai ficar raiz quadrada. Então, fica desse jeito, ó. Eu tirei o expoente 2, ficou só o x. E o 2 ele passou como raiz, está aqui, ó. X é igual mais ou menos raiz quadrada de 25. Por que mais ou menos? Porque como eu tenho um expoente 2,
quando eu achar uma resposta, eu vou ter que ter duas respostas para esse expoente. A quantidade de resposta ela está relacionada ao valor do expoente da potência. Se o expoente é 2, eu tenho que achar duas respostas. Se é duas respostas, é uma positiva e uma negativa. Então ficou assim, x igual mais ou menos raiz quadrada de 25. Qual é o valor do x? Eu preciso calcular raiz quadrada, né? Então x vai ser igual a mais ou menos 5. Raiz quadrada de 25 vale 5. Aí olha só, ficou x igual a mais ou menos. Porém, nesse caso aqui, ó, como a gente está trabalhando com medidas de comprimento, a gente não tem medida de comprimento negativa. Então aí eu vou dizer que o valor do x é apenas 5. Seria aqui 5 centímetros é a minha resposta. Esse é o primeiro exemplo aí para nós. Então mais um exemplo para a gente continuar. Calcular o valor da medida x. Nós temos aqui um triângulo retângulo, ângulo reto aqui no ângulo B. E esse triângulo tem as seguintes medidas. Um lado é x, outro é 4 e o outro é 5. Antes de começar a resolver, a gente vai observar o lado, digamos assim, mais importante no triângulo retângulo, que é o lado que a gente chama de hipotenusa. A hipotenusa nada mais é do que o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, o ângulo reto está aqui, o lado que está na frente dele eu chamo de hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de catetos, certo? Próximo passo, bem simples, é escrever o teorema de Pitágoras. O teorema pode ser escrito assim, bem mais simples. A ao quadrado, a hipotenusa, é igual a b quadrado mais c quadrado. B e c são os catetos, certo? Lembrando novamente, a única letra que a gente não pode trocar nem se confundir com o valor é a letra A, que nesse caso para nós representa a hipotenusa. B e C é cateto, pode ser qualquer um dos valores aqui do lado, certo? Sabendo disso, o meu próximo passo agora é trocar as letras A, B e C pelos valores no triângulo retângulo. Olha só como é que ficou. A letra A, que é a hipotenusa, eu troquei pelo número 5, ficou 5 ao quadrado, igual. Letra B é esse cateto, estou chamando de x, ficou x quadrado, mais a letra C é outro cateto, vale 4, troquei C por 4, ficou 4 ao quadrado. Todo mundo ao quadrado aí, certo? Próximo passo agora, o que a gente vai fazer? Olha só, antes de isolar a letra x, eu preciso resolver as operações que aparecem na equação. E em relação às operações, a gente sabe que a gente começa a resolver pela maior operação que existe na continha. Nesse caso aqui, olha, nós temos duas operações a princípio. Eu tenho adição e tenho potência. A operação maior aqui é a potência, então eu vou resolver potência nos números, certo? Só resolver a potência. Como assim? 5 ao quadrado, como é que eu resolvo? Multiplicação, 5 vezes 5. E 4 ao quadrado, 4 vezes 4. A letra x, como aqui ainda é uma letra, eu não vou resolver nada, vou apenas conservar ela no mesmo lugar onde ela está. Então fica assim, ó. Quando você resolver, vai dar esse resultado. 5 ao quadrado é 25, igual, x quadrado permanece, mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Até aí tudo bem. Nosso próximo passo agora é isolar a letra x. Por quê? Porque não tem mais nenhuma outra operação aqui a se fazer. Ó. Aqui só tem um número. E aqui, como eu tenho dois termos, digamos assim, mas eu não posso somar. Ó. X com 16. Não dá para somar número e letra e virar uma coisa só. Então, como não dá para fazer essa conta, eu tiro este número que está deste lado e vou jogar para o outro lado, a fim de que a letra x fique sozinha, isolada, para que eu possa achar o valor do x, certo? Aí lembrando, bem direto, toda vez que a gente muda um termo de lado na igualdade, nós trocamos a operação, viu? Mudou de lado, trocou a operação. Qual é a operação do 16 aqui? Ó? A operação é mais. Qual é o inverso ou contrário do mais? É o menos. Então, o 16, quando passar para cá,
passa a 16 negativo. Aí vai ficar desse jeito, ó. 25 menos 16 é igual a x quadrado. Isolei o x quadrado, muito bem. Porém, do outro lado da equação, no primeiro membro, gerou uma subtração. Então, eu vou resolver primeiro essa continha aqui simples, ó. 25, eu vou tirar 16. Vai sobrar quanto aí? Vai sobrar 9. Então, 9 é igual a x quadrado. Está resolvido? Não está resolvido porque eu tenho x quadrado. Eu quero o quê? Apenas a letra x. Então, para resolver, como sempre, eu vou inverter a operação. Vou tirar o expoente, vai ficar só o x aqui. E o 2 vai passar para o outro lado em forma de raiz, viu? É invertendo a operação. A operação inversa da potência é a raiz. Então, eu tiro o 2 do x, o expoente 2, e fica a raiz no 9. Desse jeito, ó. X ao quadrado igual a 9. Ah, tá. Aqui só organizando para ficar melhor, viu? 9 é igual a x quadrado é igual a 9, é a mesma coisa. Agora eu vou trocar o expoente pela raiz, viu? Por que o mais ou menos? Explicando aqui mais uma vez. Estou colocando mais ou menos porque, como meu expoente aqui é índice 2, eu devo obter duas respostas no final. Uma positiva e uma negativa para esse número 9. Porém, como a gente está trabalhando com medida de comprimento, a gente sabe que não existe medida de comprimento negativa, então eu vou considerar como resposta só a parte positiva. Então aí basta tirar a raiz quadrada de 9. Como é que eu tiro a raiz quadrada? Eu vou pensar no mesmo número, multiplicando ele por ele mesmo, que o resultado dê 9. Você vai chegar à conclusão que é apenas o número 3. Só esse aqui, ó. 3 vezes 3 é o único que dá 9. Então, raiz quadrada de 9 vale 3 e essa é a minha resposta. O x da questão aí.